Olá você, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Fala para mim. Sempre lembrando que o podcast é um oferecimento da clínica Termoestética, especialista em dermatologia, cirurgia plástica, psicologia e nutrição. Também temos o apoio da AP, Tecnologia e Comunicação Condominial. Cada segunda-feira estaremos aqui trazendo uma discussão com foco em cidadania, saúde e educação. Ou seja, uma pauta para você e feita por você a partir da sua participação, da sua colaboração. O nosso podcast ele é transmitido pelo canal do YouTube DR Emerson Sergipe e também pelo Instagram DR Emerson Sergipe. Você tanto pode nos seguir no Instagram DR Emerson Sergipe como no YouTube. Mas para o podcast especificamente, a gente sempre recomenda que você migre. Você que está nos acompanhando pelo Instagram, pode migrar para o canal do YouTube DR Emerson Sergipe, porque no YouTube você tem uma maior versatilidade da imagem, né? Aqui no podcast, só a câmera do celular está me focando, enquanto nós temos aqui no estúdio 3 câmeras que estão fazendo a transmissão pelo YouTube. Além de que você pode participar, interagir conosco através do chat disponibilizado pelo canal do YouTube. Então você vai lá, coloca a sua mensagem e entra em contato conosco, fazendo também o programa. Por isso que dizemos que o podcast é feito por você e para você. Mas olha, já anunciamos semana passada que, para o tema de hoje, conversaremos sobre segurança pública no transporte rodoviário. E para essa conversa, convidamos o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o meu amigo Vladimir Cardoso Hilário, que irá estar conosco nesse tempo, conversando e interagindo também com você, que pode participar conosco. Vladimir, valeu, muito obrigado pela sua atenção aí de estar aqui conosco. De primeiro momento, quando lhe convidei, você de imediato concordou, enorme, e vamos aqui passar cerca de 40 a 60 minutos trazendo informações de qualidade para as pessoas. Quero aproveitar já de início para mandar um abraço para a sua mãe, né, que sempre acompanha, quando eu mando semanalmente aqui o convite do podcast, ela sempre bota uma resposta lá que tá recebendo e tudo mais. Então, um abraço para minha amiga, para seu irmão Júnior, né? E sempre importante que estejamos aqui reforçando esses vínculos, né, de amizade, de muita consideração, amor e afeto entre as pessoas. Mas vamos lá. Então vamos começar. Eu apresentei aqui o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, mas vamos conversar inicialmente, sempre aqui no programa, no nosso podcast, a gente deixa para o final o quem é quem, né? Sim. Hoje nós vamos inverter, nós vamos fazer pelo início do nosso podcast, então vamos começar. Quem é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no estado de Sergipe? Pergunta filosófica, né? Boa noite, Isso, doutor Emerson. Obrigado isso. pelo convite de vir aqui representar a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou eu sou neto de Pedro Hilário, de José de Sá Cardoso e Dona Maria. Sou filho de Almir e Fátima Hilário, Uhum. pai de Enzo e Heloísa, Muito marido de bem. Fátima. Eu sou família. Olha, duas Fátimas importantes Duas aí já Fátimas, né? na sua vida. E a infância, estudou onde? Eu estudei toda a infância no Graco, no Colégio de Tia Lalia Muito e bem. Neto. Acho que da segunda série até o terceiro ano eu fiquei lá. Fiz muitos amigos, os tenho até hoje. Isso, e Depois fui para a Unite, fiz direito, demorei um pouco, porque entre concursos e viagens morei fora, mas formei em direito. E hoje eu faço um mestrado no Instituto Federal de Sergipe em Educação.
educação profissional e tecnológica. Muito bem. Foi seu primeiro emprego, a Polícia Rodoviária? Não, não. Eu fui estagiário de Direito na Fundese, uma fundação de assistência social que tinha na época do governador João Alves, e acho que a secretária era a dona Maria do Carmo, secretária da assistência social, e eu fui estagiário na Procuradoria Jurídica lá durante o tempo. Depois mudei para outro setor. Depois fui para o Exército, o serviço militar obrigatório no curso de oficiais. Depois do Exército, eu fiz concurso da Polícia Civil, onde passei 3 anos. Depois na PRF, onde estou há 20 anos. 20 anos. E quais os hobbies, o que você gosta, o que você faz para além, ou que sempre fez ao longo da vida, para além de Eu ser um não tenho um policial hobby rodoviário? específico assim, não, doutor Emerson. Na época Seu da pai pandemia. fomos companheiros da Associação Recreativa Condor, é, né? Que eu sempre explico para as pessoas, olha, não é Condor a ave, é Condor, porque só podia jogar quem tivesse mais de 35 anos de idade e ter uma dor no joelho, no tornozelo, tal, para poder jogar. Então, por isso que era Associação Recreativa Condor, né? Meu pai foi jogador de futebol amador, né? Era um Isso, craque isso. de Foi futebol do Confiança. do Sergipe, o amador do Sergipe, não? Eu creio, checar essa informação, mas eu creio que foi do Foi Confiança. mesmo. É, Ele falava que meu avô não deixou ele ir para o Rio jogar futebol, né? Que naquela época não ele era era conhecido como Almir Cabecinha, é, zagueiro, que ele era bom na cabeçada, né? Na bola, aí ficou o apelido de Almir eu Cabecinha. tenho memória dele chegar dos jogos todo arranhado dos carrinhos que dava, né? Os carrinhos, Mas eu também não era o herdei tamanho. a habilidade pro futebol dele, não. Fui um bom jogador de futebol na escola, mas não herdei a habilidade dele, não. Então, na pandemia, eu descobri o beach tênis, né? E Hum, aí, joguei durante toda a pandemia ali, quando permitiam, a gente jogou. Eu faço funcional há vários anos. Eu tive uma lesão na perna num curso da polícia. Depois eu comecei a fazer funcional com fisioterapeuta. Estou até hoje. Academia, não tenho um hobby específico, não. nós Daqueles temos, que faz acordar 4 da manhã para ir correr, nunca tive, né, não. nós temos uma mania, né? Eu, você, seu pai, Júnior, meu filho, que é torcermos pelo Clube de Regata Vasco da Vasco da Gama, né? Gama, assim, desde criança. Aí é uma mania, né? Meu Que filho me nós, questionou: por que você torce pro Vasco? Eu disse: eu torço pro Vasco porque eu torço pro Vasco. Você é livre para escolher. Mas ele é Vasco também. E o isso, avô paterno e materno, todo mundo Vasco lá em casa. muito bem. Bom, primeiro, iniciando nossa conversa, agora vamos situar, né, a questão da Polícia Rodoviária Federal. Como ela se estrutura. O nome tem polícia, né? A gente Sim, está acostumado a ver os carros, né, sim, as pessoas fardadas e tal. sim. Então, nos coloque estruturalmente qual é o papel, essa questão da polícia rodoviária, como funciona, como se estrutura a polícia rodoviária. Tem a mesma estrutura da polícia? Tem os cargos, tem, né, ou do exército, né? Como se organiza, né? A Polícia Rodoviária Federal tem 97 anos e ela é Uhum. estruturada, é uma polícia de carreira, uma polícia de Estado e Acesso sempre por sempre por concurso. concurso, desde sempre. Então Uhum. eu tenho aqui colegas da turma de 79. Então o tempo que eu tenho de vida eles têm de polícia do concurso de 79. E nós somos uma polícia de cargo único. Então todos os policiais rodoviários federais são agentes de polícia rodoviária federal. E isso não implica dizer que não tem hierarquia, mas a hierarquia ela é móvel, né? Então, E pelos hoje, cargos, né? hoje eu ocupo o cargo de superintendente, amanhã eu volto a ser policial rodoviário federal na pista ou em outro setor. Então, embora seja uma polícia uniformizada, nós somos uma polícia civil, nós não somos uma polícia militar. Então, a gente não tem esses cargos comuns de oficial, praça. Não, nós somos todos policiais rodoviários federais. E a missão principal da polícia está relacionada com a proteção das pessoas, Sim, com a prevenção de acidentes, que sim. todos nós sabemos disso. E então, como que se desenvolve esse trabalho? Como que é feito isso? Se utiliza campanhas educativas, Sim. se não? De como
esse trabalho de prevenção dos acidentes, de proteção das pessoas? A Polícia Rodoviária, quando surgiu, ela surgiu em motocicletas para garantir a fluidez no trânsito da rodovia Rio Santos. Então, aí toda essa evolução, o nosso berço é o trânsito. Então começa lá na Rio Santos. Isso, mas com a evolução da sociedade e as demandas da, das pessoas, a gente, a partir de 94, quando fez parte, na verdade, a partir de 88, na Constituição, a gente foi para o artigo das polícias, né, o artigo 144. E a partir daí começou mais esse viés de segurança pública. Então, hoje a gente atua nas rodovias federais e áreas de interesse da União com muita efetividade. Então, nós somos uma polícia pequena, então, em torno de 13 mil homens e mulheres, mas com muito resultado. Então, a Polícia Rodoviária é a polícia que apreende mais droga no mundo. Então, sim, não, a gente não fala isso com mérito porque é uma coisa ruim, né? A gente queria que diminuísse, mas a cada ano a PRF quebra recordes de apreensão de droga. E recuperação de veículos, cumprimento de mandado de prisão, a gente se destaca porque a gente está o dia a dia na rodovia, que é onde passam as pessoas, né? Então daí o tema do programa de hoje é segurança pública, né? E aí notadamente no transporte. Então como a gente vai vincular essa a segurança pública, e você já está trazendo aí, quer dizer, questão da apreensão de drogas, Sim. né, aqui no Brasil. A gente costuma raciocinar sempre a polícia rodoviária é para fiscalização do trânsito, Isso. né? E a polícia civil, a polícia militar vai estar nesse combate, né, da criminalidade, dessas coisas todas. Mas me parece que é uma função de destaque, né, dentro Sim. desse desempenho das funções do policial rodoviário e do agente rodoviário, é essa questão também do combate às drogas. Sim. Nos dê mais informações, nos fale mais disso. Primeiro que não se faz segurança pública sozinho, né? A gente trabalha em rede com todas as polícias e compartilhando informação, tecnologia, mas desde 1950, quando se optou a mudança do modal ferroviário para rodoviário, que as riquezas transitam pelas rodovias, assim como as riquezas, os ilícitos também. Então, recentemente a gente tem notícia da migração do tráfico de droga por outras rotas fluviais e aéreo, mas a grande parte ainda é por rodovias. E como a gente está no dia a dia fiscalizando, os policiais têm uma expertise na fiscalização e conseguem encontrar a droga que muitas vezes está escondida nas partes do veículo. A gente tem uma característica da droga da maconha, que vem do polígono da maconha, que ela vem em fardos, essa não dá para esconder, então ela vem dentro do carro ou no porta-malas, na carroceria, mas a droga que vem do sul e sudeste da fronteira, ela vem escondida nas partes internas do veículo, painel, forro de porta. Então o policial tem essa expertise de identificar e encontrar a droga. Uhum. Você tem uma ideia de quantitativo, do quanto que a polícia... Esse ano, nós aqui em Sergipe passamos dos 600 quilos de droga apreendida em várias ocorrências. Eu acredito, doutor Emerson, que vai quebrar novamente o recorde esse ano, né? O ano passado, se eu não me engano, foram 800 mil toneladas de droga apreendidas. E é muita droga, muita droga. Muita droga. E, veja, nós também temos a questão do roubo de carga, tudo Sim. isso que afeta o transporte rodoviário, né? A gente tinha um trecho bem complicado, que é a divisa com a Bahia. Aqui no estado. Rio né? Real, Cristinápolis, onde foram feitas várias operações da Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil de Sergipe, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, e diminuiu, mas é bem característico no meio dos caminhoneiros esse trecho como um trecho arriscado para os caminhoneiros. Vladimir, aqui você vai conversando e a gente vai se lembrando de fatos. Enquanto vereador aqui de Aracaju,
eu dediquei parte do exercício do meu mandato para a questão da criança e do Sim, adolescente, né. E eu me lembro que o pessoal que faz esse trabalho de proteção da criança, e essa luta permanente, essas pessoas dialogavam muito, existiam muitas campanhas dialogando com a Polícia sim. Rodoviária Federal. Nos fale dessa interface, desse trabalho, como que a polícia, qual a importância da Polícia Rodoviária Federal nesse cenário da proteção da criança e do adolescente, já que estamos aqui falando de políticas públicas. A gente trabalha na rodovia, então a gente trabalha com motorista, motorista de ônibus, caminhão, motorista de veículo de passeio, mas atento às pessoas que transitam lá. Então a gente tem sempre uma preocupação com as crianças em situação de risco. É, há alguns anos atrás foi criado um programa chamado Mapear. Então esse programa, além das datas comemorativas, onde se faz as operações de proteção à criança e adolescente, ele buscou identificar locais de risco em potencial para exploração de crianças e adolescentes. É o programa Mapear. E é um programa que ganhou um prêmio internacional de direitos humanos. Então, anualmente, a gente faz isso, né? Transitando na rodovia, conversando com quem está lá, as pessoas, a gente procura identificar. Não estou dizendo que não acontece mais a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas a gente tem trabalhado forte para diminuir. Uhum. E esse trabalho, no caso da vai na fiscalização dos próprios veículos e tudo Sim, mais, mas também nas estradas, por sim, exemplo, no postos, sim, né, em lugares onde tem bares, essas coisas todas, isso. a polícia atua. Antigamente, essa fiscalização era mais nos prostíbulos, né, que ficam às margens da rodovia, para que não tivesse crianças e adolescentes, mas aí expandiu para todas as áreas que pudessem oferecer risco. Então, um posto de combustível, um ponto de ônibus, um ponto de parada de caminhoneiros e motoristas. Então, esses locais sofrem mais fiscalização para que não exista esse tipo de exploração. Muito bem. A gente sempre percebe, por exemplo, nos grandes feriados, né, as ações que a Polícia Rodoviária estrategicamente desenvolve para o Brasil, isso deve ter um caráter regional, um caráter estadual, mais abrangente, depende muito dos feriados e tudo mais. As campanhas que Sim, são desenvolvidas, né, no sentido de sempre da prevenção de acidente. É, eu fico imaginando, tem essas datas comemorativas, esses feriadões. Os feriadões, existe sempre uma sim, campanha da Polícia Rodoviária vinculada a isso. Então, isso é uma estratégia. sim, Tá? Agora, no ano inteiro, existem focos, estrategicamente, quais as atenções maiores? Né? Existem pontos, não, vamos estar mais atento para isso, para isso, para isso, que não dá para imaginar que vai se ter uma estratégia para combater toda a forma possível, né, uhum. de transgressão, de coisa que traz risco para a vida das pessoas. Então, quais são os focos? Quando o senhor falou das festas, é porque ocorre um maior fluxo Sim, de veículos nas rodovias. Então, feriados prolongados, onde as pessoas vão para casa de praia ou vão visitar os parentes no interior, então usam a rodovia. Por isso que aumentam as fiscalizações nesses períodos festivos, né? Essa última gestão, doutor Emerson, criou uma atenção aos trechos críticos, que são, eles elegeram por estado alguns trechos onde ocorriam mais acidentes e foi dada mais atenção no cotidiano. então As isso a nível fiscalizações, nacional. isso, a nível Sergipe nacional, tem algum? também, trechos Tem. críticos. Então, para nós, assim, o trecho aqui da saída de Aracaju, que vai ali do viaduto, entre os viadutos, é o nosso principal foco de acidentes. Itabaiana também, o trecho urbano de Itabaiana, também tem muito acidente. Então, as atenções, principalmente nos feriados, mas não só neles, são voltadas para esses trechos, para fiscalização. Existe a década do trânsito, né, colocada pela ONU,
onde a gente tem que diminuir o número de mortes e sinistros, né, de acidente de trânsito em 50%. Então, nas rodovias federais, a gente conseguiu na década passada, né? Então, basicamente, eles elegeram 5 infrações que são, assim, que se ocorrerem, elas são mais propensas a ter mortes e sinistros, que são velocidade, então a fiscalização de velocidade, de álcool e direção, cinto de segurança, ultrapassagem, capacete. Então, essas fiscalizações, elas, se a gente fizesse, as pessoas, é claro, passa pelo comportamento do condutor. Não cometerem essas infrações, muito provavelmente a gente vai conseguir diminuir o número de mortes e sinistros no trânsito. Então, a prioridade do ponto de vista da ação estratégica foca nesses pontos aí, Isso, né, isso. no dia a dia. E veja que tudo passa muito pelo, acabou de falar, do comportamento, do nível de Sim. consciência do condutor. Tem aqui a irmã Gilza Mota, que sempre está nos acompanhando, o Potiguaju. Já estamos por aqui, obrigado. Toda segunda-feira nós temos aqui o Potiguaju sempre participando. O Carlos Alberto também, boa noite a todos, parabéns pelo programa, entrevistas e comentários. E olha, aqui está o primo irmão Félix Ney, está aqui participando. Boa noite a todos. Almir Hilário foi atleta amador do Clube Esportivo Sergipe, então você estava certo. Na época de Geraldão, aposentou-se na Associação Recreativa Condor. Pronto, então está aí já Felinei trazendo a informação sobre Almir Hilário. Muito bem. Então aqui a Ângela também mandando boa noite. Valeu mesmo. Muita gratidão a todos vocês. Eu estou verificando aqui, o pessoal aqui da produção, eu mexendo aqui, consegui tirar todo o foco. Eu mexi aqui e tirei aqui do chat. Aí, saiu, tirou tudo para ver a conversa do pessoal. E se tiver alguma participação também pode ser colocada aqui na nossa tela. Então, vamos continuar nossa conversa. Deixa eu ver se tem mais alguém. Né? Tá tudo bem, tudo ótimo. Agora tá certo. Muito bem. Então, estamos conversando aqui com o meu amigo Vladimir Cardoso Hilário. E o tema de hoje é segurança pública no transporte rodoviário. Potiguaju está aqui. Até que ponto a insegurança nas estradas impacta o preço final dos produtos e a economia do país? Ele já vincula aqui, tá vendo? É verdade. Já vincula aqui. Olha, tem uma pessoa aqui que está dizendo Vladimir da série Puro Orgulho. Sabe quem disse isso? Fátima Cardoso Hilário. Maria de Fátima Cardoso Hilário. Então, o Potiguaju está aqui. Eu não tenho como precisar esse aumento. É claro que, infelizmente, o custo vai ser sempre revertido para o consumidor final. Então, quando aumenta os impostos, quando diminui a margem de lucro, ele vai acabar indo para o consumidor final. Mas a gente tem feito um trabalho bastante sério para diminuir o roubo de cargas e veículos. Isso aí. Aí, veja só. Isso aqui passa também quando coloca até que ponto a insegurança nas estradas impacta o preço final dos produtos e a economia. Difícil de ter um quantitativo, tanto, né, para se responder isso, mas é claro que existe essa relação de impactar negativamente pela questão da estrutura. Então, nós falávamos até aqui informalmente, antes do nosso podcast, a questão da infraestrutura. Né? No Brasil, a gente sempre ouviu que o Brasil investiu sempre menos do que o que deveria na questão da infraestrutura e nós temos, então, essa dificuldade.
até porque a população cresce muito mais, o número de veículos cresce muito mais do que é efetivamente investido, né? E sem contar, muitas vezes, as questões administrativas. Eu me lembro que aqui, principalmente no percurso norte, na duplicação da pista, quantas décadas, né? A gente levou, não sei se já, Sim, nem concluiu ainda, não né? concluiu ainda. Eu, outro dia, fui, fui até propriar para um evento, uma festa que tem lá, por onde anda você, que reúne os propriaenses e tal. O senhor de propriedade não sabia, Eu, não. de coração, né? Sou do coração de propriar. E nós fomos para lá e tem um filho meu que sempre viaja muito, me orientou, disse, olha, não vá por ali, porque Laranjeira, mas vir para a casa está muito ruim. E se for de dia, tem Pariciga e tal, essa coisa toda. Aí eu fui por Pirambu, Japaratuba, e já saí depois para fugir disso aí. Então, veja, tudo isso, essa dificuldade, esse trânsito, essa coisa que demora mais, né, que atrasa, Hum, essa, a infraestrutura que não é adequada, tudo isso, claro, traz sim, impacto na economia do país, né, na questão da circulação das mercadorias e no aumento do transporte, né, um tempo mais prolongado de viagem, tudo isso vai ter um impacto. E aí é preciso que a gente invista mais em estradas de qualidade, e investindo em estradas de qualidade, vai aumentando a necessidade da Polícia Rodoviária estar sim, muito atenta para o quesito velocidade que sim, você for, porque quanto melhor a estrada, sim, mais, verdade. mais velocidade, né? Olha, o Carlos Alberto pergunta: por que as empresas de ônibus não cumprem as exigências de lotação, levando pessoas em pé em excesso dentro dos veículos? Há alguma norma que permita essa situação? A gente fiscaliza o transporte de passageiros. O excesso a gente sempre fiscaliza. A questão do ônibus, assim, não tem essa possibilidade. Pelo menos em ônibus interestadual, não tem a possibilidade Interestadual, de não. andar alguém de Em pé, pé. né? Não pode. Então a gente sempre fiscaliza o excesso de passageiros. Uhum, Cinto de segurança, tudo que for evitar os danos em caso de sinistro, a gente fiscaliza. certo. A questão das condições do carro, né? Sim, O faróis, o pneu se está careca, se não sim, está. Aí tocou aqui uma coisa importante naqueles 5 pontos, a questão da cadeirinha das crianças, né? sim. Que isso é importante. E no banco, como é que é a legislação é nesse sentido com relação à cadeirinha? Cadeirinha para crianças no banco traseiro. Sempre no Sim, banco então, no traseiro banco por causa traseiro. do airbag. Isso. Então, até 4 anos, depois o assento de elevação até os 10 anos. Isso vale para as estados e para as Sim, cidades, para né? cidades, Vale principalmente. tudo. Principalmente. Isso aí. Isso. Aqui o Potiguaju, existem boas práticas em outros países que poderiam ser aplicadas no Brasil? Ele faz a pergunta, ele não afirma que existem. Existem assim. Há alguns anos Há um atrás, intercâmbio, nesse caso, ampliando um pouco essa pergunta, existe um intercâmbio com, sim. né? É, falando no intercâmbio, primeiro, antes de falar das boas práticas, a PRF está fazendo o quarto curso agora de segurança viária internacional. Então, a gente recebe na nossa universidade, Santa Catarina, policiais da América Latina, Colômbia, Argentina, Bolívia, Me conta para disso. fazer o Em Santa curso. Catarina tem Isso. A universidade corporativa da PRF é em Santa Catarina, no norte da ilha. Há 11 anos está lá. então isso Aí passa processo formativo também isso, permanente. desde 2014, todos os policiais rodoviários federais foram formados lá. Então, de 2014 até o ano passado, acho que foi o último curso de formação, foram formados na nossa universidade corporativa. Então, vai acontecer o quarto curso de segurança viária internacional agora. Então, como eu falava sobre boas práticas, existem várias iniciativas, né? Então, mas tudo isso passa pela educação também dos condutores. Então, há alguns anos atrás, eu fui num congresso internacional de medicina e tráfego, onde se falava nos espaços compartilhados, né? Então, na Holanda, por exemplo, é tudo no mesmo nível, a rua, a calçada, a faixa de pedestre,
porque lá eles respeitam o maior, respeitam o menor, né? Então, é um nível de desenvolvimento assim, onde as calçadas são aquecidas, né? Para que os idosos não escorreguem com a neve, né? Então, se investe muito na segurança. Então, agora, se eu não me engano, é na Suécia, que a gente está adotando, que é o Visão Zero, né? Que é para analisar todas as possibilidades para reduzir o número de sinistros e mortes. Então, tem várias iniciativas, né? Mas é como o senhor falou, tudo passa pela educação, cidadania, não só a fiscalização, né? A gente não tem a capacidade de ser onipresente, né? Talvez no futuro, com desenvolvimento de câmeras e vídeo monitoramento, a gente consiga estar em todos os locais. Mas isso não indica que não vão acontecer infrações nem sinistros. Então, parte, mais uma vez, do comportamento do condutor. Você tocou no assunto aí, a questão das calçadas. As calçadas aqui em Aracaju, falo especificamente da nossa cidade, nós precisamos, enquanto cidadania, enquanto educação cidadã, para ser mais preciso, nós temos que avançar muito no conceito de calçada, né? As pessoas precisam entender, os gestores precisam entender melhor, né? É inconcebível. Nós temos aqui em Aracaju, no centro, lugares que a calçada de uma casa em relação a outra tem uma diferença de mais de 1 metro. Para você ver a história do desnível entre as calçadas, os pisos inadequados, né? Então, precisaria primeiro calçada, que ela é disciplinada no Código de Obra dos municípios, termos a compreensão primeiro do conceito do que é calçada. As pessoas se acham donas da calçada. A calçada é minha, é da minha casa, é meu terreno, é o que eu faço. A árvore que eu vou plantar ali. Tem gente que eu já vi confusão aqui, porque a pessoa tem uma árvore na calçada, alguém parou o carro, a pessoa tire seu carro daqui, porque Tá essa na minha árvore é da minha sombra. calçada, é a minha sombra. Quer dizer, veja o conceito de aí equivocado, né? A casa, a calçada, nada mais é, porque veja, a calçada nós temos a rua. A rua é para os veículos, né? A população tem que se deslocar pelas calçadas. E aí, para que existam as calçadas, o Código de Obra obriga a que as pessoas façam um recuo. A pessoa tem um terreno, ela não pode construir. Antigamente ainda a gente via as casas muitas vezes eram ali, no limite do terreno, à frente da Sim. casa. Agora não, tem que ter um terreno, um recuo para ter a calçada. E essa calçada é o que? É parte do terreno da sua propriedade que você cede para o usufruto público. São as pessoas que têm que usar. Então, esse é que é o conceito. E o que é que a gestão pública tem que fazer? Normatizar, no sentido de que existe um padrão de piso, uma orientação para a pessoa com deficiência visual e tudo mais, aquelas coisas todas. Então, nós precisamos avançar muito nesse conceito, nessa compreensão, né? E aí precisa fazer um trabalho para que todas as pessoas entendam isso, que a calçada tem essa finalidade e que ela é um bem público ali, ela ali é para que as pessoas possam utilizar. E aí a gente avançar muito nessa questão da cidadania. O Márcio Andrade, ele pergunta: é possível a Polícia Rodoviária Federal recuperar a imagem do patrulheiro rodoviário como um educador generoso do trânsito nas estradas? Boa pergunta. Nós Pronto. fazemos um trabalho de educação para o trânsito muito forte nas escolas e a gente incentiva os colegas a abordarem sempre com urbanidade, né? Porque eu falo para todo mundo, muitas vezes. O senhor já foi abordado pela PRF alguma vez? Já, no Brasil inteiro. Mas eu já morei por aí, já. Mas não é comum. Às vezes a pessoa é abordada uma vez pela PRF. E aquela imagem é que ela leva de toda a polícia. É Então, se verdade. ela é bem tratada, ela vai entender que a Exatamente. Polícia Rodoviária Federal trata bem. Exatamente. E se ela for maltratada, ela vai levar aquela imagem, né? Mas nós lidamos com pessoas, né? Então, às vezes alguém está no dia ruim, tanto o motorista quanto o policial, e pode não ter essa boa comunicação. Mas a gente incentiva sempre o bom relacionamento
com os nossos usuários, né? Os nossos usuários Primeiro, da eu rodovia. parto sempre do princípio, né? Todos nós, nesse caso, eu já fui professor, já fiz atendimento na área da saúde, nós temos que, e eu também já fui ser atendido, né? E às Uhum. vezes fui mal atendido, às vezes fui bem atendido e tal, essas coisas todas. É o conceito de servidor Sim, público. É esse conceito que nós temos que trabalhar. sim. As pessoas que estão ali, elas têm que se sentir, eu sou um servidor público. Olha o nome, o que é que o nome está dizendo, né? Então, isso é fundamental para que a gente tenha esse entendimento e aí a gente começa a construir uma educação cidadã, né? Olha que coisa absurda hoje. É, as faixas de pedestre. Nem o pedestre respeita, nem o motorista respeita. Onde você tem municípios onde que as pessoas, né, compreendem o significado daquilo, você vai para Brasília, vai em Brasília, você bota lá o pé na praia, os Sim, carros param, sim. a maioria. Aqui em Aracaju, você bota o pé, a maioria passa, né? Tem alguns sinais que até respeitam, mas tudo é uma questão de É. educação cidadã. E aí isso é uma via de mão dupla. Então, o servidor público, né? Aqui a gente vai para os exageros, né? A pessoa não se sente uma servidora, um servidor público e ainda acha que não, essa aqui é minha amiga ou é meu amigo, essa eu vou atender, Uhum. né? Então, os privilégios. Sim. Então, nem um lado, nem o outro, né? As pessoas serem servidores públicos e todos, Voltando à né? pergunta, doutor Emerson, me permita, a nós, por exemplo, na fiscalização ali diária, eu não posso deixar de aplicar a infração para educar. Isso não é permitido ao servidor público no Brasil, Sim, prevaricar. sim, Mas o próprio Código de Trânsito para as infrações leves e médias, ele pode não penalizar, mas isso é a autoridade de trânsito. O policial ali na hora só cabe fazer a notificação. Ele não tem. A educação para o trânsito é mais nas escolas e empresas onde a gente vai. E sobre o tratamento, eu esqueci o nome de quem perguntou. Tem uma série na HBO que é Polícia de Fronteira. E aí passa o nosso trabalho no dia a dia, filmado por uma produtora. E é bem interessante para ver o tratamento dos policiais, mesmo com os presos. Quem está cometendo crime naquela hora. Então, talvez eu não sei que contato ele teve essa impressão, mas é bom ele assistir para ver se muda, né? uhum. Isso é importante. Eu me lembro que uma vez eu tinha uma pessoa em casa que estava dores do parto, né? Sim. Estava acabando de almoçar, bota no carro, fui levar para uma maternidade aqui, fui com uma pessoa e tal. Quando eu cheguei lá, tinha um atendimento, que era assim meio um corredor, e aí tinha uma janela. A gente ficava de frente para a janela, que estava do lado de fora, Uhum. mas a pessoa que estava sentada ficava, não ficava de frente para mim, porque a mesa era ao longo, era um espaço retangular, então ela não podia ficar de frente Sim. para. Então, a gente sentada lá, tinha um computador e tal, chegou, boa tarde, o que é que o senhor quer? O tempo todo, sem, né? Tudo bem, botaram ela ali, aquela estrutura, eu cheguei, aí começou a falar, olha, eu quero, por favor, me informe o setor da obstetrícia, onde é que está o atendimento? Olha, ali tem o nome, tem um papel ali, tem o nome do médico, fazendo bem assim. Aí eu cheguei e disse, por favor, será que você poderia, né, voltar para poder a gente conversar, dar uma atenção melhor? Você está entendendo? É o nível, Sim. né, das pessoas que, e aí precisa a gente de forma educada também tá mostrando que é possível fazer melhor. E isso acontece em tudo, acontece se a gente for buscar esse exemplo, vai encontrar em qualquer lugar. Então, é servidor público, deve atender com educação e se sentir servidor público, Sim. né? Isso é fundamental. E a população deve entender assim, dessa forma. Olha,
nós já estamos com 44 minutos. Acabando o primeiro De- tempo, né? Está acabando o primeiro tempo. Nós estamos agora, a partir de agora, estamos chegando nos acréscimos. Nós estamos nos acréscimos. É, Aqui no estado, no estado de Sergipe, sim, do ponto de vista de estar nominando os principais problemas, né? Porque a gente existe aqueles 5 Sim. pontos que tal, mas quais são os principais aqui para que a gente possa focar, vamos dizer, atenção na nossa conversa aqui nesses pontos Sem principais? dúvida, motocicleta. Motocicleta, né? Motocicleta. Motorista, condutor sem habilitação, sem capacete, sem roupa adequada, E isso com veja, comportamento isso veja, arriscado. a Polícia Rodoviária Federal só fiscaliza as rodovias federais, né? Isso. Eu creio que se forem para as vicinais, para os Isso. estados, a capilarização no estado, aí é que vai encontrar mais Hoje a gente tem a ocupação das UTIs públicas. Eu impressionante. não tenho um número real, mas eu arrisco a dizer que 70% são de vítimas de sinistros de trânsito. Então, está ocupando a UTI e os leitos. Então, a gente tem que ter uma soma de esforços, tanto da parte de saúde, quanto da parte de infraestrutura, para que todo mundo saia ganhando. Não só a fiscalização. Estava comentando com um colega, ele está dizendo que, é claro, isso é variável, né? Mas ele está dizendo que acidentes por moto, se pegar os acidentados que estão nas emergências, oscila de 70% a 90%. Até pelo menos você vai, oscila. Foi Tá dentro módico desse quando eu número. falei 70%. Foi... Tá indo por aí. Isso aí. Mas é o que a gente vê no dia a dia, doutor Emerson. Assim, é uma questão cultural, principalmente aqui no Nordeste, por ser um veículo mais barato. Então, se substituiu por... Antigamente todo mundo tinha um cavalo, tinha um animal. Hoje no interior tem uma moto para fazer aqueles trajetos entre fazendas e cidade. Pronto, E aí, quando a gente fiscaliza, aí não, eu só ando na roça. Eu não preciso ter habilitação, não preciso ter capacete. E é um trabalho muito difícil de convencimento. Fora a parte do analfabetismo, né? Que impede as pessoas hoje de tirar a habilitação. Então a gente tem vários problemas. Eu fui, você falou agora aí, questão estou na roça, eu disse há pouco que eu fui para apropriar e fui passando uma estrada que vai margeando um povoado, aí eu até comentei isso com o pessoal. E é um cara numa moto, uma quantidade enorme de capim amarrada cheguei por lado assim, de muito capim, e ele ali olhando, eu digo, aí, a moto substituiu o cavalo aqui na coisa, né? Tudo agora é de moto, que é mais fácil, não precisa estar botando no pasto e tal, fica bem mais simples. E é uma quantidade enorme. E nas estradas, tem um filho que chegou conversando que uma amiga, ele estava na questão do velório e tal, uma jovem que faleceu no final de semana, 2 motos que se chocaram. Exato. E uma das adolescentes. Todo mundo tem um parente, um amigo próximo que já se acidentou ou faleceu, né? Principalmente E tem nas festas os que estão sequelados, né? nas festas de São João, né? Eu tenho amigos que morreram indo para Areia Branca, voltando. Né? E isso não choca, né? Então, a cada 2 dias, se a gente for comparar em número de mortes, cai um avião na rodovia. Então, morre 200 pessoas a cada 2 dias. E a gente não vê a comoção, não que não mereça a comoção, a queda de avião. Mas a gente acostumou com esse tipo de ocorrência, de acidente de moto, né? E não era para a gente acostumar. Nenhuma morte poderia ser aceitável, principalmente quando ela poderia ser evitada. Eu estava vendo, acho que foi hoje na televisão, que para a região de Canindé, com um acidente de caminhão com a moto, e a moto ia com 3 pessoas, 2 crianças e um adulto. Morreram. É bem comum no interior. A gente vai fazer no mês que vem, doutor Emerson, em setembro, na Semana do Trânsito, a gente vai fazer um evento lá na PRF, onde a gente convidou todos os prefeitos de Sergipe
para falar sobre a municipalização no trânsito. Porque quando a gente trabalha na rodovia, a moto vai saindo da cidade e quando vê a viatura da PRF, ela volta. Porque muitas vezes está com excesso de passageiros, sem capacete, sem retrovisor. Mas aí na cidade, como a fiscalização é menor, eles se permitem andar assim e a gente na rodovia, quando a gente está, não permite. Então é importante que tenha esse trabalho de fiscalização nos municípios. As E, pessoas não moram na rodovia, elas moram na cidade. e tem outro lado disso aí. Quando eu ia nessa conversa da questão da pessoa que ia carregando capim na moto, tal, essa coisa toda, aí o assunto passou a ser moto, assim, nos municípios e tal. Aí o cara, e uma pessoa no carro que estava me contando que tem um amigo dele que é policial militar e ele foi transferido para trabalhar num município. E ele chegou lá, estava comandando o policiamento naquele município, ele começou a fazer, né, apreensão para quem estava irregularmente. Aí disse que o prefeito chamou e disse: rapaz, vamos conversar aqui para a gente resolver que está muita gente aqui vindo reclamar que você está prendendo demais as motos, está dando multa, está não sei o quê, papapá, essas coisas todas. Porque tem outro, quer dizer, o pessoal vai criando essa cultura, né, de andar irregularmente. Sim. Né? Eu reconheço a dificuldade do vereador, do prefeito de uma cidade pequena de interior, porque tem essa proximidade, né, entre o eleitor e o político. Mas se a gente for pelo viés da economia em saúde, da economia de fato, Poupar vidas. exatamente, a gente vai ver. Tem um estudo do IPEA que calcula uma morte, quanto custa a morte para o Brasil, uma morte. E aí se calcula tudo. O tempo do policial em atender, do bombeiro, do hospital, a falta daquela pessoa no trabalho, a pensão, etc, etc. Então é muito grave. O custo é altíssimo. Aí você fala, mas nos Estados Unidos, alguns estados permitem que você ande sem capacete. Permite, mas se você se machucar, você vai custear todo seu tratamento. Não é o estado que vai pagar. Então lá até a ambulância você paga. Aqui a gente tem um serviço gratuito de saúde, onde as pessoas não tomam tanto cuidado, porque não sofrem no bolso também. E o custo altíssimo, né? O custo é alto. Olha, estamos aqui chegando ao final do nosso podcast. Lhe disse, o tempo aqui passa rápido, a gente nem percebe e já passou. Algo que gostaria de acrescentar, o foco aqui do programa é cidadania, é informação de qualidade. Então, será que tem algo que nós poderíamos trazer de informação importante para a população que nós não mencionamos? Uma frase que me preocupou do colega, da pessoa que falou aí que foi mal atendida, eu fiquei preocupado, né? E convido a ir lá na PRF conversar comigo para a gente tentar esclarecer. O slogan da PRF nessa gestão é uma polícia de todos os brasileiros, né? Então, a gestão quer reafirmar a posição da Polícia Rodoviária Federal como uma polícia de Estado. Nós não somos uma polícia de governo. Então, as pessoas passam, os governos passam, mas as instituições têm que ser fortalecidas e permanecerão. Essa Vladimir, é a minha mensagem. é outra coisa, Vladimir. Muito boa mensagem. A gente tem que mudar a cultura, a educação cidadã passa por isso. Então, você toca agora no outro assunto que é fundamental. Política de Estado e política de governo. Né? Programa de governo, programa de Estado. Então, a polícia, você disse, a Polícia Rodoviária é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo. E é essa concepção que as pessoas precisam ter. Eu não me canso de repetir o exemplo. Eu tenho um colega médico que ele foi ser médico na Suécia e voltou, já está aposentado, voltou para o Brasil, essa coisa toda, e a gente conversando, ele disse que tem o maior orgulho de ter participado do planejamento da saúde de lá. Sim, quem é assim importante? Não, primeira coisa, só técnicos que participam dessa discussão. Então, nós, médicos, enfermeiros, pessoal ligado, assistente social, tudo discutindo a questão da saúde e fazendo o planejamento, só técnico. A gente prepara e entrega para os governantes, para que ele
até se há necessidade de um ajuste de leis que o legislativo pode fazer, e aquilo fica para o executivo fazer. Agora, qual é o mais importante de tudo isso? O orgulho dele de ter coincidiu, porque lá o planejamento é feito por séculos. Cultura, né? Esse macro planejamento é um século. Vamos planejar aqui um século. Vai passa um tempo lá discutindo e tal, essas coisas todas. Planeja para um século. Não é política de governo. Sim. Aqui é comum, um prefeito assume, aí tem uma obra lá, ele deixa deteriorar. Porque foi feito por um cara que é meu adversário. Não tem a concepção do bem público. Eu falei há pouco da necessidade da mentalidade do servidor público. Sim. E agora aqui é do administrador público, né? Ser transparente na administração. Não vou falar nem em não roubar, porque nós estamos falando aqui da gente. Então, nem vou mencionar, não roubar. Já está implícito. Né? Então, é ser transparente na administração pública e entender essa questão de políticas públicas e políticas de Estado. O Estado de Sergipe precisa ter uma política de educação. Não pode a cada governador que entra vai elaborar uma... Não, a política é uma e cada governador que assumir vai dar continuidade àquilo. A política da educação, a política da saúde, né? E tudo, enfim, nós precisamos avançar muito nisso tudo. O senhor falou do planejamento, né? É invejável de 100 anos, eu lembrei da PRF, né? A gente está no segundo planejamento estratégico. Então, o primeiro foi para 10 anos e esse agora para 8, para coincidir com os 100 anos. Né? Então, com alguns ajustes, a gente tem um planejamento estratégico e eu acho que isso refletiu na qualidade do serviço prestado pela PRF nas últimas 2 décadas, pelo menos. Com certeza, a gente na empresa já procura fazer um planejamento para 5 anos. Vai para 5, cada 5 anos, vamos planejar 5 anos. Tem empresa que já consegue planejar 10. Isso é fundamental. Imagine um estado e um país. Não é isso? É isso. Mas valeu. Foi muito proveitoso aqui nosso bate-papo. E lembrando que fica salvo no canal do YouTube DR Emerson Sergipe. Você pode entrar, rever. E, inclusive, a gente pede que você que nos acompanha se inscreva no canal, recomende o canal. Toda segunda-feira aqui é um local para a cidadania. Nós já estamos com um agendamento de entrevistados que vai até o final de setembro. Então, nós precisamos reforçar esse chamado, pedir que participem, que acompanhem, que interajam no nosso chat e que também se inscrevam no nosso canal e recomendem o canal do YouTube DR Emerson para outras pessoas, tá bom? Fiquem em paz e tenham sempre a certeza. Aqui é o seu lugar, é o seu espaço de vez e de voz, porque aqui nós temos um programa que é feito por você e é feito para você. Valeu, muito obrigado, Vladimir. Muito obrigado. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo.